Recentemente, um submarino russo foi avistado emergindo perto do HMS Queen Elizabeth, o porta-aviões principal do Reino Unido. O que ocorreu quando esse perseguidor surgiu repentinamente próximo a um importante ativo da OTAN? Foi uma provocação deliberada ou um acidente perigoso? E o que isso significa para o futuro da guerra naval? Foi uma operação rotineira para o HMS Rainha Elizabeth e seu grupo de ataque acompanhante, parte dos esforços da Marinha Real para projetar poder e demonstrar o compromisso do Reino Unido em manter a segurança em águas cada vez mais contestadas. A presença de um submarino russo nessas águas não foi totalmente inesperada. Afinal, as atividades navais russas vinham se intensificando no Atlântico Norte. No entanto, a decisão do capitão do submarino russo de emergir tão perto de um importante ativo da OTAN foi surpreendente e sem precedentes, especialmente nos últimos anos. Ao emergir, o submarino russo foi imediatamente detectado pelo radar do porta-aviões e pelos ativos de guerra anti-submarino que o acompanhavam, incluindo fragatas e helicópteros especificamente designados para monitorar esse tipo de ameaça. O incidente se agravou rapidamente enquanto a Marinha Real e aliados da OTAN tentavam entender as intenções do submarino. O comando do HMS Rainha Elizabeth avaliou rapidamente a situação, reconhecendo o potencial para um grande incidente internacional. O oficial comandante do porta-aviões, capitão Ian Feasey, ordenou um aumento imediato na postura defensiva do navio. Helicópteros equipados com boia sonar foram enviados para rastrear os movimentos do submarino, enquanto as fragatas tipo 23 que acompanhavam se prepararam para acionar seus próprios sistemas de guerra anti-submarino. Enquanto isso, o submarino russo, identificado como um navio de propulsão nuclear da classe Oscar II, permaneceu na superfície. As comunicações foram estabelecidas, mas os russos não forneceram nenhuma explicação clara para suas ações. Essa falta de clareza só piorou as tensões, enquanto a Marinha Real tentava entender se aquilo era uma provocação deliberada, um acidente ou algum tipo de mensagem. Com o desenrolar da situação, analistas dos dois lados do Atlântico passaram a especular sobre as reais intenções do submarino russo. Havia várias explicações possíveis, cada uma com suas próprias implicações para a segurança internacional e a estratégia naval. Uma teoria é que o submarino russo emergiu próximo ao HMS Queen Elizabeth como uma provocação intencional. Na estratégia militar moderna, uma ação como essa pode servir a vários propósitos, tanto táticos quanto estratégicos. Em primeiro lugar, ao emergir tão perto do ativo naval mais avançado do Reino Unido, os russos poderiam estar sinalizando sua capacidade de operar em águas contestadas com relativa impunidade. O HMS Queen Elizabeth, sendo um símbolo do poder naval britânico e peça central da estratégia marítima da OTAN, representa um alvo significativo. Demonstrar que um submarino russo poderia se aproximar dele sem ser detectado, ou pelo menos sem uma interceptação imediata, pode ser uma mensagem clara. A dominância da OTAN no Atlântico Norte não é incontestada. Essa manobra também serviria como uma ferramenta psicológica no jogo geopolítico entre a Rússia e a OTAN. Isso ressalta a crescente confiança da Rússia em suas capacidades navais e sua disposição de se afirmar em regiões tradicionalmente dominadas pelas potências ocidentais. Uma ação como essa serviria para lembrar à OTAN que a Marinha Russa continua sendo uma força poderosa, capaz de contestar o controle da OTAN sobre rotas marítimas críticas. Outra razão para tal provocação seria testar os protocolos de resposta da OTAN. Ao emergir próximo ao Queen Elizabeth, o submarino russo pode ter estado avaliando quão rápida e eficazmente a Marinha Real e seus aliados reagiriam. A velocidade, a coordenação e a natureza da resposta da OTAN poderiam fornecer informações valiosas para os planejadores militares russos. Essas informações poderiam ser usadas para aprimorar suas estratégias em futuras operações, seja em manobras em tempos de paz ou em cenários mais hostis. Provocações dessa natureza não são incomuns na estratégia militar. Elas permitem que um dos lados avalie a prontidão e a determinação de seus adversários sem ultrapassar o limite para um conflito aberto. Os dados coletados a partir desses encontros podem informar desde decisões táticas até doutrinas estratégicas mais amplas.
O ato de emergir tão perto de um grupo de ataque de porta-aviões também pode ser uma demonstração das capacidades tecnológicas da Rússia. Submarinos modernos são equipados com tecnologia avançada de furtividade, tornando-os difíceis de detectar até mesmo para sistemas sofisticados de guerra anti-submarino. Ao emergir, a Marinha Russa pode ter estado exibindo a eficácia dos recursos de furtividade de seu submarino, dando a entender que conseguiram se aproximar de um alvo de alto valor como o HMS Queen Elizabeth, sem sequer serem detectados. Essa demonstração não só elevaria o moral das forças armadas russas, como também serviria como uma forma de dissuasão. Isso envia uma mensagem à OTAN de que os submarinos russos são uma ameaça séria que deve ser levada em consideração em quaisquer operações navais futuras. Isso poderia influenciar o planejamento estratégico da OTAN, forçando-os a alocar mais recursos para capacidades de guerra anti-submarino e, potencialmente, alterar suas estratégias de implantação no Atlântico Norte e além. Em uma escala mais ampla, um ato tão provocativo poderia ter implicações políticas significativas. Isso poderia ser visto como um desafio direto à autoridade da OTAN e uma forma de minar a confiança na capacidade da aliança de proteger seus Estados-membros. Em um momento em que as alianças internacionais estão sob pressão e as dinâmicas de poder global estão mudando, a Rússia poderia usar um incidente assim para enfraquecer a determinação dos países da OTAN, especialmente os mais próximos e ameaçados por suas ações militares. Mas o que você acha? Essa subida à superfície foi uma provocação intencional ou algo completamente diferente? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Embora uma teoria plausível seja que o aparecimento foi uma provocação deliberada, várias outras explicações também precisam ser consideradas. Essas incluem a possibilidade de uma falha técnica, uma missão de coleta de informações ou até mesmo um erro de navegação. Esses cenários trazem perspectivas diferentes sobre o evento, vamos analisá-los. Submarinos são incríveis obras da engenharia moderna, feitos para operar de forma discreta sob o oceano por longos períodos. No entanto, como qualquer máquina complexa, eles não estão imunes a falhas técnicas. A possibilidade de que o submarino russo tenha emergido devido a um problema técnico é uma explicação plausível, especialmente considerando a idade e o histórico operacional do submarino da classe Oscar II. Os submarinos classe Oscar II, lançados nos anos 1980, são imponentes, possuem armamento avançado e podem ficar submersos por longos períodos. No entanto, apesar de suas capacidades, esses submarinos estão envelhecendo, e mantê-los em condições operacionais ideais apresenta desafios significativos. Os componentes se desgastam, a tecnologia fica obsoleta e o ambiente marinho hostil cobra seu preço até mesmo dos sistemas mais robustos. Problemas mecânicos em submarinos podem variar de pequenos inconvenientes a falhas críticas. Por exemplo, falhas no sistema de propulsão, no fornecimento de energia ou nos sistemas de oxigênio podem forçar um submarino a emergir. Em alguns casos, sabe-se que submarinos já emergiram devido a falhas nos tanques de lastro, que controlam a flutuabilidade. Uma falha assim pode impedir o submarino de manter a profundidade, forçando-o a emergir inesperadamente. Se o submarino russo emergiu devido a uma falha técnica, teria sido um incidente embaraçoso para a Marinha Russa. Espera-se que submarinos militares operem de forma silenciosa e eficiente, e uma subida não planejada à superfície pode expor a embarcação à detecção e rastreamento pelas forças da OTAN. Além disso, o incidente poderia ter comprometido a missão do submarino, seja uma patrulha de rotina ou algo mais sensível, como coleta de informações. É provável que os militares russos tenham ficado ansiosos para minimizar a importância de uma falha desse tipo, tanto para preservar a credibilidade de sua frota de submarinos, quanto para evitar chamar atenção para possíveis vulnerabilidades. No mundo da estratégia militar, a percepção é crucial, e admitir uma falha técnica poderia minar a imagem da Rússia como uma potência naval formidável. De uma perspectiva mais ampla, uma falha técnica em um submarino envelhecido destaca os desafios contínuos enfrentados por forças armadas que dependem de plataformas antigas. Mesmo com o desenvolvimento de novas classes de submarinos, muitas marinhas como a da Rússia ainda usam embarcações antigas.
Garantir a confiabilidade desses submarinos exige manutenção e atualizações extensas, o que pode ser caro e demorado. Vamos falar mais sobre a possibilidade do submarino estar em missão de coleta de informações. Submarinos são usados para reconhecimento, vigilância eletrônica e coleta de dados, principalmente em áreas contestadas ou estratégicas. A proximidade do submarino ao HMS Rainha Elizabeth, um ativo-chave da OTAN, sugere que ele poderia estar tentando coletar informações valiosas. Submarinos são especialmente adequados para missões de coleta de inteligência devido à sua furtividade e à capacidade de operar sem serem detectados em águas inimigas. Eles usam diversos sensores e equipamentos para monitorar comunicações, rastrear navios e coletar sinais eletrônicos. Em alguns casos, os submarinos são até equipados com ferramentas especializadas de coleta de inteligência, como arrays rebocados ou periscópios com óptica avançada e sensores eletrônicos. Dada a importância estratégica do AMS, do HMS Rainha Elizabeth e de seu grupo de ataque acompanhante, é plausível que o submarino russo tenha sido encarregado de coletar informações sobre as capacidades navais da OTAN e seus padrões operacionais. Ao emergir, o submarino pode ter usado periscópios ou sensores eletrônicos para coletar dados dos movimentos do grupo de porta-aviões, comunicações ou sistemas de radar e defesa. Missões de coleta de inteligência são sempre arriscadas, principalmente perto dos ativos centrais de um adversário. Se o submarino russo realmente estava em uma missão desse tipo, sua emersão inesperada pode indicar que algo deu errado. Talvez o submarino tenha sido detectado pela OTAN e obrigado a emergir para evitar maior escalada. Alternativamente, o submarino pode ter tentado se reposicionar ou coletar dados adicionais, mas calculou mal o momento ou o local de sua emergência. Os ganhos de uma coleta de inteligência bem-sucedida são grandes. Ao coletar informações detalhadas sobre o grupo de ataque de porta-aviões da OTAN, os militares russos poderiam obter informações sobre suas capacidades operacionais, incluindo a eficácia de suas defesas ASW, protocolos de comunicação e prontidão geral. Esses dados poderiam melhorar táticas navais russas ou criar contramedidas às estratégias da OTAN. No entanto, os riscos são igualmente altos. Se a missão do submarino fosse revelada, poderia causar consequências diplomáticas e aumentar as tensões entre Rússia e OTAN. A perda de um submarino ou o comprometimento de sua missão seria um grande revés para a Marinha Russa, tanto operacionalmente quanto em termos de reputação. Se o submarino russo realmente estava envolvido em coleta de informações, sua proximidade ao HMS Queen Elizabeth destaca a importância contínua desse tipo de missão na estratégia naval moderna. À medida que as forças navais se tornam mais sofisticadas e interconectadas, a capacidade de coletar informações precisas e oportunas continuará sendo um fator crítico para manter uma vantagem estratégica. Mas e se outra coisa estivesse em questão? Embora seja menos provável, a possibilidade de que o submarino russo tenha emergido devido a um erro de navegação não pode ser totalmente descartada. Erros de navegação, embora raros, acontecem, especialmente no ambiente submarino desafiador do Atlântico Norte. Os submarinos dependem de uma combinação de sensores, mapas e ferramentas de navegação para determinar sua posição, mas esses sistemas não são infalíveis. Navegar um submarino é uma tarefa complicada e exigente. Submarinos, ao contrário de embarcações de superfície, não usam GPS nem referências visuais para se localizar. Em vez disso, eles usam uma combinação de sistemas de navegação inercial, ou INS sonar, e cartas náuticas subaquáticas. O INS depende de acelerômetros e giroscópios para rastrear os movimentos dos submarinos, mas com o tempo, até mesmo pequenos erros de medição podem se acumular, levando a uma discrepância significativa entre a posição estimada e a real dos submarinos. Além disso, sistemas de sonar são usados para mapear o fundo do oceano e evitar obstáculos subaquáticos, mas esses sistemas podem ser afetados por vários fatores, incluindo temperatura da água, salinidade e a presença de outras embarcações. Em alguns casos, os submarinos também podem usar a navegação estimada, um método de estimar a posição com base na velocidade, rumo e tempo. No entanto, a navegação estimada é sujeita a erros, especialmente em longas distâncias ou em áreas com correntes fortes.
Devido à complexidade da navegação subaquática, é plausível que a tripulação do submarino russo tenha cometido um erro que levou o submarino a emergir em um local não planejado. Esses erros são mais comuns em ambientes desafiadores como o Atlântico Norte, onde o terreno submarino é variado e o clima pode ser severo. Se o submarino russo emergiu por erro de navegação, isso seria uma grande fonte de constrangimento para a Marinha Russa. Erros de navegação podem comprometer a segurança do submarino e de sua tripulação, assim como o sucesso da missão. Neste caso, o erro poderia ter levado o submarino a emergir próximo a um importante ativo da OTAN, criando uma situação não intencional e potencialmente perigosa. Para os militares russos, admitir um erro de navegação poderia sugerir deficiências em seu treinamento, equipamento ou procedimentos operacionais. Isso também pode levar a questionamentos sobre a confiabilidade de sua frota de submarinos e sua capacidade de operar de forma eficaz em águas contestadas. De uma perspectiva estratégica, um erro de navegação que resulte em um encontro não intencional com as forças de um adversário pode ter consequências graves. Mesmo que o erro seja reconhecido e admitido, ainda assim pode levar ao aumento das tensões e ao potencial de erro de cálculo ou escalada. No pior caso, um erro de navegação pode causar colisão ou incidente e gerar um conflito maior. Mas o que ocorreu após o submarino russo emergir perto do HMS Queen Elizabeth? A imersão do submarino russo tão perto do Queen Elizabeth não passou despercebido nos círculos diplomáticos e militares. Quase imediatamente, o governo do Reino Unido começou a buscar respostas de Moscou, exigindo saber por que o submarino estava operando tão perto de seu porta-aviões principal. O governo russo minimizou o incidente, afirmando que o submarino estava em patrulha de rotina e sua imersão não tinha relação com o porta-aviões britânico. No entanto, o Reino Unido e seus aliados da OTAN não ficaram satisfeitos com essa explicação. Após o incidente, as forças da OTAN na região foram colocadas em alerta elevado, intensificando patrulhas anti-submarino e missões de vigilância para monitorar essa atividade naval russa. O incidente levou a uma série de trocas diplomáticas com autoridades da OTAN, alertando a Rússia contra novas provocações. Isso desencadeou uma reavaliação das estratégias navais de ambos os lados. Para a OTAN, o incidente ressaltou a necessidade de melhorar capacidades anti-submarino e aumentar a coordenação entre os Estados-membros. Para a Rússia, o incidente provavelmente foi visto como um sucesso, demonstrando sua capacidade de desafiar as forças da OTAN no próprio quintal. No entanto, também mostrou os riscos dessas ações, já que qualquer erro de cálculo poderia ter levado a confrontos mais sérios. Agora, vamos explorar duas possibilidades sombrias que poderiam ter ocorrido. O risco de colisão é uma das situações mais perigosas em encontros de submarinos. Submarinos, especialmente quando operam próximos à superfície, são vulneráveis a colisões com embarcações de superfície, principalmente em águas congestionadas ou disputadas. Se o submarino russo não tivesse sido detectado a tempo, poderia ter ocorrido uma colisão com o HMS Queen Elizabeth ou com um de seus navios de escolta. Uma colisão entre um submarino e uma embarcação de superfície, especialmente uma tão grande e crítica quanto um porta-aviões, poderia ter consequências graves. Para o submarino, o impacto poderia causar danos graves ou até seu naufrágio, resultando na perda da embarcação e tripulação. Submarinos suportam certos níveis de pressão, mas colisões podem comprometer o casco, causando alagamento ou falha estrutural. No navio de superfície, os danos vão de pequenas fissuras no casco a graves danos estruturais. Um porta-aviões, como o HMS Queen Elizabeth, é uma embarcação complexa e altamente engenheirada, e até mesmo danos menores podem comprometer suas capacidades operacionais. Em casos graves, uma colisão pode causar danos significativos a sistemas críticos ou à propulsão, podendo forçar o porta-aviões a retornar ao porto para reparos ou, no pior cenário, abandonar sua missão. Uma colisão assim provavelmente aumentaria muito as tensões. A resposta imediata incluiria ambas as forças navais se mobilizando para avaliar danos e identificar a causa do incidente. As consequências políticas e militares poderiam ser grandes, com OTAN e Rússia possivelmente culpando-se mutuamente pelo acidente.
Isso poderia levar a tensões diplomáticas aumentadas e uma rápida escalada das hostilidades, já que ambos os lados poderiam ver a colisão como um ato intencional de agressão em vez de um acidente. Outro cenário potencial envolve o submarino russo lançando um ataque de mísseis contra o HMS Rainha Elizabeth ou seus navios de escolta. Embora esse cenário possa parecer extremo, o risco de erro de cálculo ou de uma escalada acidental não pode ser descartado. Submarinos modernos estão equipados com vários sistemas de armas, incluindo mísseis balísticos e de cruzeiro, que poderiam ser usados em um confronto de alto risco. Se o submarino russo tivesse lançado um ataque com mísseis, as consequências imediatas seriam catastróficas. O HMS Queen Elizabeth e seus escoltas possuem sistemas avançados para interceptar e neutralizar ameaças de mísseis. No entanto, a eficácia desses sistemas pode ser comprometida por fatores como a velocidade dos mísseis, contramedidas de guerra eletrônica e o grande volume de ameaças recebidas. Um ataque de míssil bem-sucedido pode causar grandes danos ao porta-aviões, incluindo perda de vidas, fracasso da missão e danos aos sistemas do navio. O impacto sobre as forças da OTAN seria substancial, tanto em termos de capacidade operacional quanto de postura estratégica. A resposta a um ataque desse tipo seria rápida e severa, provavelmente envolvendo uma reação militar e diplomática coordenada da OTAN para enfrentar a agressão e evitar uma escalada maior. As consequências de um ataque com mísseis envolveriam complexas investigações e retaliações. Ambos os lados se envolveriam em intensas manobras diplomáticas e militares, com possíveis repercussões para a segurança e estabilidade global. O incidente poderia provocar um conflito mais amplo, com aumento de desdobramentos militares e elevação dos níveis de alerta em toda a Europa e além. Agora que cobrimos tudo, conte pra gente o que você acha desse incidente em particular e de todas essas possibilidades diferentes nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever, e a gente se vê no próximo.